The Walking Dead, temporada 9, episódio 10, resenha atrasada, peço desculpa, por favor me desculpe, só que tinha coisa muito importante, segunda-feira, então não pude lançar aqui na segunda, eu já digo logo, segunda que vem vai atrasar do 11º episódio também, porque eu ainda vou estar voltando da live que eu vou fazer do Oscar na TNT lá em São Paulo, certo? Então, por conta desse negócio de deslocamento, aeroporto, coisa e tal, não garanto segunda-feira, mas terça-feira à noite aqui, ainda dá para o gasto. E vamos lá fazer aqui essa resenha do 10º episódio, um episódio focado aí em estruturar quem é a Alpha, do que ela pode ser capaz e também quem é a Lydia, né? E como são os padrões desses dois personagens. A partir de agora, vai ter spoiler, só fica aqui caso você tenha assistido The Walking Dead, o 10º episódio da 9ª temporada. E lembrando mais outra coisa, aqui não tem tantos cortes, então se ficar um pouco arrastado, peço perdão. E outra coisa também, para ficar registrado, é que aqui são comentários, não é a crítica em si, cara. Então tem muita gente confundindo aí. São comentários mais livres, mais leves aqui, só para, enfim, deixar o episódio expandir, né, um pouco o episódio para vocês. Vamos lá, a primeira imagem a ser tratada, a ser conversada, é aí o flashback, né, do que a gente abre o episódio com o flashback da Lydia. A gente vê aqui uma coisa importante que é o dia 23, ou seja, estava no 23º dia de todo problema zumbi ali, ainda era o começo, era em Baltimore. Depois eu vou abrir aqui o mapa para vocês verem a distância que é de Baltimore para onde mais ou menos eles estão ali em Washington, né? E, enfim, com o mapa dos Estados Unidos vai ficar bem claro. Então, dia 23, comentado nesse episódio que ela fala, a menina fala que estava meio próximo do Halloween e tal, então é muito provável que o acontecimento, né, o apocalipse zumbi tenha acontecido por volta de, sei lá, agosto ou setembro, e aí o ano a gente já tem confirmado que é 2010, a gente tem confirmado o ano lá do Fear the Walking Dead, tá? Então, continuando aqui a imagem, a gente tem a Lydia e a mãe dela, né, num momento meio entre elas duas, onde mostra aqui no cantinho a tatuagem escrita Lydia e ela passando o dedo. Isso é muito importante porque a partir daí a gente vai começar a entender qual é a real história que está dentro da cabeça dessa menina, que ela vai contando ali pro Henry, né, que a gente tem logo em seguida ela com essa cara de perturbada, depois mostra que ela está conversando com o Henry e que tá o Derry escutando tudo. Ou seja, é meio isso que eu tinha cantado no episódio anterior, né? Era essa a estratégia do Daryl, e que também o Henry vai assumir o que seria o Carl nos quadrinhos aí com relação a romance, mas também entender um pouco mais dos sussurradores através da Lydia e ter também um pouco de compaixão. Eu separo essa imagem para mostrar como a menina ela entrega uma boa atuação nesse episódio. Inclusive esse episódio poderia ter ficado só nisso, não precisava nem ir no grupo da Magna ali, talvez só mais no final do episódio. E ela entrega uma excelente atuação, sempre se mostrando muito perturbada, principalmente quando volta dos flashbacks, dando a entender que os flashbacks eles são confusos também para ela, né? Que a origem dela, de certa forma, também é muito confusa para ela. E isso é legal. Remete até o The Dark Knight lá, o Coringa do The Dark Knight, que tem várias origens, né? Ele fala do pai dele de várias formas, de como ele conseguiu as cicatrizes de várias formas e tudo mais. Referenciazinha. A primeira coisa que aparece num dos novos flashbacks que é apresentado é o pai dela morrendo com um problema aqui na garganta. Então pode ser uma facada, pode ser um zumbi que mordeu, a gente ainda não sabe, e isso vai ser explorado a seguir. A gente dá um pulo lá no grupo da Tara, onde está a Magna também, tá aí o Miko e etc. Esse núcleo que não faz tanto sentido, ele quer levar para algo específico que acontece no terceiro ato do episódio. As discussões são muito jogadas. Uma coisa bacana é que mostra a todo tempo que eles estão sendo observados, até por conta dessa câmera sempre subjetiva, né? Essa câmera ocular aqui, ou seja, agora essa câmera vai ser muito utilizada por conta dos sussurradores. Só que eles têm uma discussão de voltar, aí a Tara fala, não, a gente precisa armar um plano e tal. Poxa, não já saiu para aí? Não já foi com um plano, não? Agora eles se misturam com zumbis, nós precisamos de um plano. Você já estava ligado disso já? Então já saísse com esse plano.
Ou então nem saísse, para não ter essa discussão. A gente volta ao que interessa do episódio. Perceba que nessa imagem ela tá sempre escondendo o braço e o Daryl, ele se toca, que ela tá sempre escondendo aqui esse braço e ele meio que vai conseguir tirar mais à frente o porquê que ela tá escondendo. Isso aqui também para mostrar mais uma face dela, né? Face de perturbado, aquele olhar perdido e tal. Então, mais um ponto aí para a atuação da menina. Quando volta para esse novo flashback, perceba que perceba que a Alpha, ela já tá bem diferente, assim, a atuação dela tá mais pesada, a atuação dela tá mais assertiva, né, tá mais para frente, tá mais agressiva, e ela tá bem diferente, inclusive o cabelo mais sujo ali, coisa e tal. Nesse, ainda tem o pai como vilão, nesse flashback. Ele fala que vai cortar a barba porque ela que sempre quis a barba, não é ele que queria, então eu vou aqui fazer a minha barba, o que é... Tinha algo estranho aí. Tipo, estavam vilanizando muito facilmente esse cara, estavam vilanizando muito facilmente o pai da Lydia, coisa que mais na frente a gente vai entender por quê. Então temos aí o Daryl chegando para tirar o Henry, porque o Henry ele explica que existem outras comunidades, ou seja, está entregando o peixe aí. Só um detalhezinho rapidinho dessa foto, é que tá tão velhinha, né, a roupa do Daryl? Cuidado bacana da direção de arte aqui, de figurino, direção de arte, de tirar aqui uma das asas aqui da jaqueta, só para mostrar que realmente o tempo está passando e as roupas, né, aqui no canto também, as roupas estão sentindo um pouco o peso do tempo, né. Há um novo flashback, quando o Daryl entra lá na prisão. Nesse flashback o pai está sem barba, é o dia 43, ou seja, 20 dias depois ao primeiríssimo flashback de todos, só que dessa vez algo a chamar a atenção é como a Alpha já está muito mais agressiva, ela mata o homem aqui. O lance da tatuagem acontece agora com o pai. Aí eu tava até confuso na hora que eu tava assistindo. Então os dois têm tatuagem, os dois cantam o lance ali, tem aquela cançãozinha ali pra Lydia. Mas agora, na verdade, não, na cabeça dela é tudo misturado. Ela não sabe quem que tem a tatuagem, se é a Alpha, se é o pai, se são os dois, quem é que confortava ela, se é o pai, se era a mãe, quem que era, mas nessa versão aqui ele é o protetor, né, e a mãe é a pessoa que, enfim, que é mais agressiva com ela, que quer fugir, etc. Tanto que em seguida, deixa eu me afastar um pouquinho daqui, o Daryl descobre aqui as cicatrizes, ou seja, ele sabe que algo, que ela está sendo, como é que eu posso dizer, que ela está sendo agredida, né, que ela está sendo tratada de uma maneira hostil, e obviamente a gente começa a se conectar mais, que é a Alpha que está a tratando de maneira hostil. Colocando para cá, acho que fica até melhor as próximas imagens. Voltamos lá para o grupo que, ao sair da floresta, convoca uma nova assembleia para decidir voltar para a floresta. Daqui a pouco eu vou dizer como isso não faz sentido algum. Daqui a pouco, vocês vão perceber, tá? O Daryl aparece com a plantinha aí, fazendo todo um mise-en-scène, todo um jogo que agressão, é isso, é aquilo, como quem sabe o que é ser agredido. E aí a gente tem uma faceta aí do passado do Daryl que há tempo não é explorado, e algo muito interessante porque nos quadrinhos não tem o Daryl, então não tem essa relação com a Lydia, né? Essa conexão da Lydia com o Daryl é muito interessante aqui na série e pode dar contornos completamente diferentes, afastando aí esse momento, esse arco de The Walking Dead dos quadrinhos, mas quem sabe até melhorando e maximizando esse arco que é super interessante nos quadrinhos, e um arco super sangrento, sanguinolento, sanguinário, sangrento, todos os sinônimos aí que envolve sangue, tá? Então ele meio que descobre, né, que ela está sendo agredida e tal, ela ainda está acolhida aqui no canto, guardando o braço, escondendo o braço. E o próximo flashback, o flashback que vem em seguida, a mãe dela que tá careca, ou seja, o pai dela que tinha tirado a barba, porque ele não gostava, tal, porque ela gostava que ele tivesse barba, mas ele não gostava. Na verdade, nesse novo flashback, nessa nova versão da história, é ela que provavelmente raspou a cabeça ali para confrontar o pai, tá tirando uma agressividade, né? Tá tomando controle de si, tomando controle da situação, tanto que nesse flashback específico, ela tá aqui, ó, a Lydia tá aqui sendo confortada pelo pai que está de barba. Então por isso que é importante esse joguinho aqui do tira-barba, não tira-barba. E nessa versão o pai morre por um zumbi e ela, Lydia, se sente culpada porque meio que foi ela que acordou o zumbi ou o pai dela foi protegê-la, né? Ou pelo menos é algo que a mãe dela, a Alpha, quer que ela acredite para ficar odiando o pai e amando a mãe.
a gente vai ver mais coisa ainda depois aí com relação a esse flashback aí, fica bem legal. Aí, quando o grupo da Magna, a Yumiko e tudo mais, sai pra floresta, lá eles descobrem que tá escuro, né? Ah, tá escuro, gente, vamos voltar. Aí tem outra assembleia para decidir voltar. Aí fica metade e a outra metade volta. Então é um núcleozinho muito bobo, só para fazer aquele lance da Magna chegando, da Magna não, da Alpha chegando no final ali com o grupo que ficou na floresta. Uma bobagem esse núcleo, poderia ter sido resolvido assim e tudo mais lá pro final. O Henry resolve passear aí, né, tirar um passeio com a Lydia, e ao tirar o passeio, ela ensina ele a comer minhoca, ele fica muito feliz, porém, ela mostra a real faceta dela, que ela ainda queria fugir daí, né? Ela queria escapar um pouco daí, porque ela estava pegando o martelo, só que vem um monte de confusão mental, e aqui é onde realmente se define quem é a Alpha. Ou seja, a menina que estava aqui ensinando o Henry a viver a vida de uma maneira diferente dentro daquele mundo, os dois que praticamente nasceram nesse mundo, né? Nesse mundo de pós-apocalipse e tudo mais. Em seguida, ela ainda resgata um pouco da origem dela, ela ia tacar isso na cabeça do menino, né? Mas vem os vários flashes confusos e as duas histórias que foram apresentadas antes, dentro da cabeça dela, se misturam. Primeiro a mãe boa, depois o pai mau, que tira a barba, que assume o quê de liderança. Em seguida, o pai que tem a tatuagem, que conforta a filha, e daí é a mãe que está cortando o cabelo, e a gente vê aqui o nascimento da Alpha, né, o nascimento da personagem Alpha em si, que é o que meio que vai assumindo aí a realidade, é o que a realidade vai se colocando, tanto que em seguida tem esse flashzinho, é muito pequenininho, eu quase que não pego quando eu estava assistindo o episódio, que é a mãe fazendo a filha utilizar a máscara, né? Aqui são as máscaras tradicionais dos sussurradores, ou seja, trazendo ela para o novo mundo. Ela volta, está extremamente perturbada, ela pede para voltar para a prisão e temos mais um flashback mostrando que, na verdade, quem queria sair dali a todo tempo era a mãe e não o pai, que era o que se falava do começo. O pai que queria sair, deixa a Lídia para lá, vamos embora daqui, que esse povo aqui eu nem conheço, mas na verdade era a Alpha o tempo inteiro. É tanto que para quem leu o quadrinho, isso aqui é muito Alpha nesse lance do silêncio, ela vai fazer isso outras vezes, você vai ver, e aí nesse flashback mostra a real história, a real origem da Lídia, muito provável, a real origem da Lídia não, da Alpha, né, que é a Alpha matando o pai. Então ela mata aquele sangramento que tinha lá na primeira imagem que eu mostrei, na verdade era a própria mãe que estava matando o pai, porque não queria seguir as ideias dela, né? Ela aqui já tá carequinha, já dá para aparecer direitinho, né? E aí finalmente surgimento da Alpha. Por que eu acho que essa é a história real mesmo, né? Por que essa parte do flashback aqui, ó, que vai se confundindo. Aqui é como se fosse a história, a mãe dela contando a história, né, a versão da mãe dela ainda aí, depois a versão real toma a cabeça dela, vai ganhando mais força ainda, vem esse lance que é meio traumático para ela, né, o lance de viver entre os sussurradores e tudo mais, mostra que o trauma ela pede até para voltar, ela dorme lá com o Henry, coisa e tal. No próximo flashback, mostra a mãe, que é ela que está liderando agora, que está fugindo, e mostra a mãe matando o pai, e finalmente mostra a Alpha, como a gente vai ver daqui para frente. Ou seja, é de fato a origem dela. O episódio inteiro estava mostrando de uma maneira diferente, a partir da Lídia, tanto a origem da Lídia, mas principalmente a origem da Alpha. Por isso, um belo episódio nesse quesito aqui em específico. Legal, né? Bem legal mesmo. E aí, cara, eu ia terminando o vídeo sem fazer isso. Eu ia mostrar para vocês o lance do mapa, né? Então deixa eu mostrar aqui o mapa onde eles estão, os sussurradores, o início do grupo sussurradores em Baltimore, e a turma tá em Washington, né? Ou seja, o pessoal lá do Daryl e tudo mais estão nas proximidades de Washington. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Ah, consigo. Tá bem facinho aqui. Pronto, tá aqui, ó. O mapa aqui, só para vocês verem um pouco as distâncias, né? Baltimore, que é onde está a origem ali dos sussurradores, e finalmente Washington, que é onde aqui nessa região tá o pessoal do The Walking Dead tradicional, digamos assim. Tem até Alexandria aqui, mas será que é a mesma Alexandria? Então pode até ser por essa região aqui, seria legal.
Seria uma boa referência. Até tem o Rio e tudo mais, né? Mas enfim, é longe, né? Não é tão perto aqui. Por isso que até meio que deixa em aberto o fato deles nunca terem se encontrado. Porque a Geórgia, que é de onde eles iniciam a jornada, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a Geórgia, tá mais para baixo, tá aqui, ó. Em Atlanta, né? Atlanta é onde se inicia a jornada da turma do Rick, essa região bem por aqui, e daí eles vão até Washington e finalmente Baltimore é de onde se inicia ali a turma da Alpha e dos Sussurradores. Por isso que eles nunca haviam se encontrado, né? Eles estavam meio que invertendo os lados. É isso, cara. Eu gosto do episódio, não gosto daquele mise-en-scenezinho, aquela organizaçãozinha ali da turma da Magna. Acho tudo uma decisão, decidir. Aí quando chega lá, vamos voltar. Aí quando você... Aquilo ali é uma bobagem. Porém, o lance da origem da Alpha, ao mesmo tempo que a Lydia está mostrando quais são os traços da personalidade dela, e ainda assim traz um pouco do passado do Daryl e mostra como o Daryl tá super sagaz com relação a isso, aí eu acho que é um excelente episódio, mais do que bom, acho um excelente episódio. E você comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você achou aí da origem da Alpha, uma das maiores vilãs de The Walking Dead. Vai se preparando que vem muita coisa por aí. Comenta aqui, se gostou do vídeo já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.